Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Fernando Rocha, esse é o nosso canal Viver Brasil, Saúde e Bem-Estar, programa especial gravado aqui durante o Outubro Rosa de 2024 no auditório do Hospital Mater Dei, na Avenida do Contorno. A gente tem aqui uma série de programas que falam sobre diferentes formas de prevenção, de cuidado, que estão relacionados direto ou indiretamente com a saúde da mulher. Então é um conteúdo muito vasto, muito rico, muito importante, com entrevistadas e entrevistados também muito importantes, todos eles ligados de alguma forma à rede Mater Dei. Nesse episódio, a gente fala sobre o câncer e as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, que agora são chamadas de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai entender tudo isso, essa mudança de nomenclatura, com duas ginecologistas, obstetras, aqui do Hospital Mater Dei, a doutora Cláudia e a doutora Mariana Seabra, também ginecologista obstetra. Sejam bem-vindas, doutoras. Alegria recebê-las aqui. Obrigada. Nesse momento tão especial para falar de um tema tão especial, mas também tão cheio de... Opa, peraí, será que vão falar sobre isso mesmo? Sim, vamos falar, né? Vamos falar sobre DST, que agora é IST. Por que a mudança da doença sexualmente transmissível para infecção sexualmente transmissível? Na verdade, foi uma determinação do colégio, americano, pelo Centro de Controle de Doenças, do CDC, e ele decidiu por usar o termo mais correto, de uma certa forma, porque a gente está falando de uma infecção, de verdade, Quando a gente fala de doença, sexualmente transmissível, a gente dá a entender qualquer doença. E eles resolveram determinar pelos agentes, pela causa real da doença, que é infecções sexualmente transmissíveis. Que perigosamente podem não ter sintomas. Sim. Assim, na verdade, a gente tem várias ISTs, principalmente no sexo feminino, que elas são pouco sintomáticas. Muitas vezes a gente não faz diagnóstico justamente porque ela não tem manifestação muito clara assim, de sinal e sintoma da paciente. Eu sempre tenho uma curiosidade, que é uma curiosidade histórica com relação ao comportamento feminino e a investigação de doenças que acabam atingindo a população feminina. A mulher, desde a tenra idade, ela frequenta o consultório da ginecologista, do ginecologista, ela é cliente de vocês duas, supostamente. Por que existem tantas doenças que ameaçam a mulher, que podem ser diagnosticadas antes? Por que tanta coisa escapa? A mulher... ela é, assim, privilegiada com essa capacidade de dar à luz, então é muito sofisticado o organismo feminino, Seria essa uma questão? Porque depois a gente tem HPV, tem o câncer de mama também, que está todo dentro, entrelaçado aqui nessa nossa conversa, e o homem, sabidamente não vai, acaba sendo mais protegido, entre muitas aspas, de algumas questões? Na verdade, isso fala muito da história natural de cada doença, e a sua causa, Então, quando a gente fala aqui do HPV, ele é sexualmente transmissível, e ele pode culminar com uma lesão, de longo prazo no colo do útero, por exemplo. Silenciosa. Silenciosa. Então, muitas vezes, você tem o vírus, mas você não tem lesão nenhuma, o que pode não significar nada. Você só precisa ter o conhecimento de que existe o vírus. Hoje a gente já sabe, inclusive, que uma mulher que faz o exame preventivo regularmente, se ela faz o rastreamento para o HPV, e não tem nenhuma lesão no exame, você pode até aumentar, se ela é negativa, você pode até aumentar o intervalo dos exames, por causa da segurança que nos traz não ter o vírus. Outras que têm o vírus, mas que ainda não tem nenhuma lesão, a gente só rastreia com um intervalo mais curto, mas ela não tem doença, ela só é portadora do vírus, A mulher, o órgão dela genital, ele é mais escondido, Então, às vezes, o diagnóstico ele vai ser lá no exame, E às vezes, como é silencioso, você vai demorar para descobrir, Tem que ser um exame especializado, certo? A outra questão, assim, é essa comunicação, do trato genital feminino mais externo
diretamente, uma via direta com o trato genital feminino interno. Né? Então, assim, tem algumas peculiaridades em relação a essa conexão que facilita, às vezes, até a disseminação de alguns agentes. Sim. E quando a gente fala das ISTs, as ex-DSTs, a gente vê, assim, é muito interessante fazer um acompanhamento social de como as pessoas se comportavam em algum momento e passaram a comportar depois quando um remédio é feito, é descoberto para resolver o problema. Né? Nos anos 60 ou um pouco antes disso, com a penicilina, né? Para chegar, foi 40, se não me engano, né? Acho que é 40. A penicilina trouxe uma revolução nos costumes sexuais também, quando ela coloca um tratamento muito eficiente. Depois os antibióticos também fazem um pouco isso, né? Hoje a gente está vendo com os coquetéis de HIV. Só que a gente não pode deixar sempre de pensar que o melhor tratamento para todas essas doenças é a prevenção, né? Porque mesmo nós tendo, né, tratamentos muito eficazes, por exemplo, sífilis, né, que é uma doença sexualmente transmissível exclusivamente. O tratamento dela é muito eficaz, mas o diagnóstico, às vezes, ele não é tão claro. Quando você chega para fazer o diagnóstico, já é tarde. A pessoa já pode ter evoluído para uma neurosífilis, né? Porque é silenciosa, né? Então... E é silenciosa de anos. Sim. Décadas. Sim, porque ela pode assumir um comportamento latente, né? A sífilis, a gente tem a primária, a secundária, né? Latente tardia, latente precoce e a neurosífilis, que é a terciária que a gente diz. Então, quer dizer, quando a gente tem uma doença que é silenciosa e quando você faz o diagnóstico, já acometeu o seu sistema neurológico, é uma coisa grave, né? Ou quando você faz o diagnóstico e você está grávida, é um complicador, né? Muito sério. Então, a gente não pode contar com tratamentos eficazes como forma de evitar a doença. O melhor tratamento é a prevenção. Mas com a gonorreia acaba sendo diferente. Mas ela também pode trazer sequelas. Graves, né? Graves, inclusive infertilidade. Né? Então, ela se associa muito a um outro agente que é a clamídia, né? A nossa geração viveu isso com a AIDS, né? Sim. O que a Carla está falando é interessante. Falando nas IST especificamente, como várias pacientes são assintomáticas, uma porcentagem delas não vai procurar o atendimento. Dessas que vão procurar o atendimento, elas vão começar o tratamento que é eficaz, mas eles descontinuam ou não terminam o tratamento. Elas não vão para a cura da doença. E aí é cíclico. Aí ela vai infectar outro parceiro, né? Ou ela vai ser reinfectada se o parceiro não tratou adequadamente. Então, por isso que a prevenção é a melhor forma, indiferente da gente ter tratamentos específicos e com alta eficácia. E como é essa prevenção? É prevenção, nós estamos falando de camisinha ou nós estamos falando de informação de educação sexual? Sim. Tudo, né? Assim, educação sexual, né? Para que você tenha a informação de como você pode se contaminar. Porque se você não souber como, né, você não vai nem conseguir fazer a prevenção. Sim. Então, a educação é importantíssima, né? Ter esse conhecimento, né, dar pertencimento às pessoas, especificamente vamos falar aqui dos adolescentes, que é quando eles começam a vida sexual, né? Existe uma euforia pelo início da vida sexual, certo? Então, se ele não tem o conhecimento, ele só acha que tem que usar o preservativo e pronto, está resolvido. Quando, na verdade, o HPV nem o preservativo evita, né? Muitas vezes não, né? Mas o HPV, especificamente, nós estamos falando de uma doença que é... Sim, nós vamos ter um programa especial sobre isso, mas nós vamos falar também sobre HPV. Mas olha só que curioso, é preciso ter informação de que, claro, a camisinha é fundamental, ela é importante, mas algumas doenças não vão ser evitadas pela camisinha. HPV, por exemplo... O HPV, né, nós estamos falando especificamente. Talvez o mais... um dos mais... E as hepatites. E as hepatites. Alguma delas, principalmente. Então, a ela é via transmissão oral, né? Mas onde o adolescente vai aprender isso?
Deveria ser discutido na escola, sim, com a educação sexual, né? Ou realmente ele tem uma avaliação com a ginecologista, né? No caso da adolescente. O próprio pediatra. Né? O pediatra, já fazer assim, olha, existem agentes que é via sexual, que são transmitidas, né? Alguns eu posso vacinar, então, assim, essa orientação, ela pode acontecer. Então, educação em saúde, né, para a população como um todo, né, já é do currículo, né, do ensino médio, né, do ensino fundamental, das universidades, né, principalmente as universidades na área da saúde, que formam as pessoas para replicarem esse ponto da educação. O Brasil, ele tem, falando agora, continuando do outro lado da prevenção, né, que é as vacinas, né, o Brasil sempre foi famoso no mundo inteiro por ter um dos melhores programas de vacinação populacional, né? Mas nós perdemos isso muito nos últimos anos, né? Tanto é que estamos tendo de volta doenças que não tínhamos há muito tempo, né? Por exemplo, vou falar aqui da coqueluche, né? Tinha muitos anos que a gente não tinha coqueluche. Não é uma DST, mas é do programa de vacinação, certo? E a gente pode voltar a ter outros casos, porque a gente está tendo uma queda das vacinas de hepatite, por exemplo, você já está tendo um percentual da população menos vacinado, né? Então, a gente tem que retomar esse incentivo aí à vacinação, e isso é uma coisa que quem faz muitas vezes é a mãe, né? Quem leva os meninos para vacinar são as mães, né? São os genitores, então a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente está tendo aí uma volta, né, de algumas doenças que por muitos anos a gente teve incidência baixa. Chama atenção aqui para outra doença que está tendo volta aí, que é a sífilis, né? Que durante muitos anos nós tínhamos sífilis reservada para uma classe socioeconômica específica, né? Que tem uma promiscuidade maior, condições nutricionais piores, né? Menos orientação. E agora a gente já está tendo sífilis numa população de nível socioeconômico-cultural melhor. Tá? É interessante a gente discutir isso, porque tem um elemento que precisa ser colocado na discussão, que é a longevidade, que está posta na nossa sociedade. Vamos viver mais e queremos viver com mais qualidade de vida, e isso está tornando, né, uma liberdade sexual mais corriqueira. Como é que a senhora analisa isso? Porque eu vou pôr muitas aspas de novo para falar sobre casais estáveis que acabam tendo diagnósticos de sífilis na terceira idade também. E aí a gente pega duas pontas, jovens começando a vida sexual, sim, e supostamente jovens idosos na ponta final da vida sexual. E essas pessoas, né, elas tinham menos hábito ainda de se prevenir, né? Elas passaram anos num casamento estável e resolvem não ser mais estáveis na relação e passaram anos sem usar preservativo. Mas certo? É um estável, um não estável sem combinar, né? Exatamente, mas elas não usavam, né? Elas achavam que elas estavam protegidas, né? E você adquirir um hábito, né? Depois que você passa por tanto tempo sem esse hábito, é muito mais difícil. Não estou falando de usar camisinha. Né? Usar preservativo. Usar preservativo. Usar preservativo é um hábito, né? E se a pessoa não tem esse hábito, ela tem dificuldade para ter uma relação satisfatória para ela, né? Então, ela tem a resistência, certo? E muitas dessas pessoas, aí nós vamos falar, principalmente as mulheres, não são vacinadas, por exemplo, para HPV. Porque os homens, a vacinação é mais recente, né? Mas as mulheres ainda por cima ainda têm isso, não são vacinadas. Tanto que hoje existe uma orientação de vacinar as mulheres mesmo depois dos 50, né? Mesmo depois dos 50. Aí não entra no SUS, né? No cardápio do SUS. Não entra. Seria a vacina particular. São 2 doses. A vacina é muito eficiente. É um orgulho brasileiro ter essa vacina no SUS, né? Orgulho mundial brasileiro. Sim. E sofre tanta resistência, né? Agora, nós estamos falando de um problema
específico da sífilis, né? Que não vai ter o sintoma imediato, né? O Pode não sintoma- ter, né? Esquece, né? O sintoma. Nossa, é verdade, assim, a questão, assim, que a sífilis, né, que a gente fala primária, que a Cláudia falou, né, é uma lesão, uma úlcera genital. E a úlcera, especificamente da sífilis, não é uma úlcera feia, pode ser assim, pode simular uma lesão que às vezes você acha até que é alguma foliculite, né, um cabelo encravado, passar desapercebido, ou mesmo você nem manifestar. E não né? dói, Assim, né? nem ter o diagnóstico dessa lesão primária. É indolor. E ela ainda é indolor, né? Então, assim, totalmente indolor. você não valoriza aquela lesão. Você não acha que aquilo é alguma coisa importante que deveria ser valorizado ou que vai buscar, na verdade, o atendimento médico poder avaliar. E ela Né? desaparece sozinha. E ela desaparece sozinha. Então, assim, aí ela entra naquela fase latente, né? Muitas vezes, a grande maioria tem a fase secundária, mas não necessariamente tem que passar por ela. E aí eu fico sem sintoma e sem saber que eu tenho sífilis. O agente está transmitindo. lá. E O agente está lá. E transmitindo. Porque qual que é a transmissão na relação sexual, ela acontece porque na hora que o atrito do pênis com a vagina, ele causa micro lesões, escoriações. E aí, querendo ou não, você pode ter um contato sangue-sangue e o esperma, Também. né, geralmente transmite. A mulher, qualquer mínima lesãozinha lá que é invisível e intravaginal, né? A vagina também, dentro da vagina, ela é pouco sensibilizada, ela não dói lá dentro, né? Tem pouca dor, né? Pouca terminação dolorosa. Então, a mulher, às vezes, tem microlesões dentro da vagina, na hora que o esperma entra ali, ele contamina. E o inverso, ela tem a lesão, ela tem o agente na corrente sanguínea dela, faz as microlesões, tem as microlesões pelo atrito do pênis que acontecem, e aí o germe vem da mulher para o homem. Né? Então, a relação sexual é facilitadora, né, de uma transmissão. Sim, sim. E a gente está vendo o aumento de casos. Isso aí, na vivência de consultório de vocês, isso está acontecendo. Olha, de 2015 para cá, o aumento de sífilis foi em torno de 600%. Em torno de 600. Claro, Uma que doença alguma que era população praticamente maior rara. ou menor. Né? De rara, ela passou para frequente. Sim, 600%. Agora, assim, uma outra coisa importante, falando nesses casos, né, assim, mas como prevenir, né, se eu não vou prevenir vacinando, que a grande maioria eu não tenho vacinação, ou se por algum momento, né, assim, eu não tive acesso à informação, ou não, né, assim, não sei que estou correndo risco de transmissão, não sei se é aquela lesão, uma forma de fazer uma prevenção é fazer o diagnóstico com exames. Né? Então, assim, a gente pode fazer, e o Ministério da Saúde recomenda solicitar de rotina, a gente deveria oferecer para os pacientes rotineiramente rastrear infecções sexualmente transmissíveis anualmente em quem é sexualmente ativo. Então, solicitar sífilis, né, HIV e as hepatites virais, pelo menos, de forma anual. Sim, porque quando a gente fala das DSTs, que agora são tratadas como ISTs, tem uma lista de mais de 10 doenças, né? De 10, se não me engano, Sim. 13. Seria? Eu anotei algumas aqui. Por aí, acho que deve ser. Sífilis, claro, falamos, herpes genital, cancro mole, HPV, doença inflamatória pélvica, donovanose. Sim. Donovanose. Essa aí é Parece o bem nome da rara. vizinha, nome Ela de ainda, vizinha. ainda é rara. Ela é rara. Parece o nome da Ah, pega lá com a dona Vanose, o quilo de açúcar. Mas essa aí, ainda bem que ela é rara, porque ela é dificílimo de tratar. Essa não é tão fácil de tratar. Não. Porque a gente precisa de doses altas e por tempo prolongado de medicação, e medicação que dá muito efeito colateral. Então, ela é chata. Sim. Essa dá trabalho. A clamídia e gonorreia, associada à gonorreia, clamídia. Sim. Essa infecção é uma infecção que acomete geralmente trato genital feminino interno, né? Útero, trompa, ovário, pode chegar até aqui em cima no fígado. Geralmente, às vezes, acomete o peritônio, né? Que é a cavidade abdominal da gente. Então, essa também, o problema são as sequelas, né? Pós-doença. Tá? A morte por uma doença dessa é rara, né? Mas ela pode trazer comprometimento da função reprodutiva. Linfogranuloma
Venério? Essa também é parecida com a dona Vanessa. Aham. Mas ela também dá trabalho e geralmente traz uma sequela estética, né, Mariana? É desfigurante, assim. Que a úlcera dela é feia, diferente da úlcera da sífilis, E dolorosa. né? E dolorosa. Sim. Então, todas elas estão nesse escopo das doenças sexualmente transmissíveis. Todas elas. Todas elas precisam ser faladas, a gente precisa entender isso, né? Precisa. Hoje a gente vê medicamentos para disfunção erétil sendo usados por pessoas cada vez mais jovens, porque a vida sexual começa mais cedo, essa responsabilidade do homem, né, de ter essa performance, né? Que é a cobrança da sociedade. Cobrança da sociedade que vai no caminho inverso de uma informação sobre, olha, dona vanose, linfogranuloma, clamídia. É impressionante como isso tudo passa batido, né? Passa. Às vezes tem uma... Tipo assim, isso não vai me atingir. Comigo não vai acontecer. Né? Um pensamento até meio mágico, que é do adolescente. Né? O adolescente, ele é super poderoso, né? Ele tem uma ideia de que, não, isso comigo não vai. Então, assim, a gente às vezes vê gestante, jovem, né, que tem sífilis. Eu não sei há quanto tempo que ela tem aquela sífilis, né? E aí, como todas as mulheres que estão grávidas vão ter rastreamento para sífilis, a gente acaba fazendo o diagnóstico ali, naquela hora. No Sim. pré-natal. E aí o risco é altíssimo, porque a sífilis passa pela placenta e acomete o feto de forma trágica. Né? Então, pode trazer sequelas gravíssimas. Isso pro no bebê. parto vaginal? Não. Intraútero. A transmissão Durante a que a gente gestação chama mesmo. vertical. O bebê nasce com a doença e com acometimento grave, principalmente do sistema neurológico. Durante o parto vaginal, algum risco? Para algumas doenças específicas, né? Mas assim, no caso da sífilis especificamente, a transmissão é durante a gestação. Né? Inclusive, transplacentária. Transplacenta. Como é que faz quando está Trata a mãe. Aí eu tenho que tratar a mãe adequadamente. Então, assim, como a gestação, ela gera essa sensibilização, né, da paciente valorizar mais aquele diagnóstico, e aí que é o filho dela que vai ter, né, a doença, aí tem que ter mais adesão, ela fica mais preocupada, né, ela se cuida mais. O marido trata, porque se ela não tratar, vai ter transmissão vertical via placenta e pode ter sequela grave pro feto, né, pro filho. Aí, nesse momento, ela descobre que ela pegou do marido? Do parceiro, da parceria, né? Ela pode já ter essa sífilis latente até de antes. De outra Se ela pessoa. for casada recente, porque a sífilis latente, ela pode ter 2, 3, 4 anos. de duração. Sim. Então, tá vendo? É muita questão da informação e aí a gente vai chegar em uma DST que pode causar o câncer, que é o HPV, né? Sim. E a gente está falando desse Outubro Rosa sobre o câncer de mama especificamente, né? Mas é um conteúdo, é um arcabouço de informações sobre cuidado, sobre prevenção, sobre tratamento também. E a gente tem aqui vários depoimentos dessa exposição bonita, os laços, campanha da Rede de Saúde Mater Dei. Queria convidar vocês para acompanhar aqui o depoimento da Lucimar. A Lucimar tem 38 anos, teve o diagnóstico em julho desse ano, e ela fala de uma coisa muito bacana, do amor como combustível para ela enfrentar o diagnóstico, a doença e o tratamento. Vamos conhecer, Lucimar? Meu nome é Lucimar, tenho 38 anos, trabalho com a equipe de vendas. Eu recebi o diagnóstico em julho de 2024. No momento que eu recebi a notícia, eu perdi meu chão. Mas mesmo no momento difícil, eu consegui ver luz no fim do túnel, exatamente por isso, por eu ter uma família maravilhosa, um esposo e o meu filho que me ama. Então eu usei esse combustível do amor para ser o gás para me continuar. Eu coloquei Deus à frente de tudo, no comando de tudo, e a equipe do hospital, a equipe médica tem me dado um suporte muito grande, porque não é fácil, é uma luta diária
com o outro e com a gente mesmo, principalmente. Mas eu sei a confiança que eles passam e o tratamento em si, eu sei que é um tratamento de vitória, de certeza, de cura. A mensagem que eu deixo é: o Outubro Rosa, o mês, ele deve representar todos os dias do ano. O ato da prevenção, o primeiro passo é fato que é certeza de cura e de vida longa. É você procurar realmente se cuidar a cada dia, cuidar de você, do próximo, porque como mulher a gente cuida muito do outro, né? Se coloca como primeiro lugar, se fortaleça, se coloca como prioridade, se coloca como realmente a protagonista principal da sua história, porque só depende da gente, sabe? E esse cuidado realmente da prevenção, sabe? É fato, hoje eu tenho esse entendimento, que a prevenção de fazer o exame de toque, de fazer realmente o exame, ultrassom, mamografia, realmente ele salva vidas.